galera, cheguei! Professor Andreas na área mais uma vez aqui pra gente começar na frente B este capítulo que é muito legal, que é Introdução à Termologia. Então a gente começa agora toda a parte de termodinâmica. O que você vai estudar nessa parte de termodinâmica? Basicamente, você vai estudar temperatura, você vai estudar calor, você vai estudar gases e vai conseguir depois fazer esses gases trabalhar para você. Num motor de carro. Pessoal, eu vou aprender como funciona o motor de carro? Vai. Geladeira. Como funciona geladeira, ar-condicionado. Meu, é muito legal, tem muita aplicação no teu cotidiano, certo? Só que para começar, vamos começar com Introdução à Termologia. Vou começar devagarinho, tá? Vamos lá. Primeira pergunta que eu te faço é o seguinte. Qual que é a diferença entre temperatura e calor? Cuidado. O que a gente fala muitas vezes tá errado. Você fala assim, professor, eu tô com calor. Cara, tá errado isso aí. Não fale isso. Calor não é o que você tenha. Eu tô com calor. Não, calor é o que você passa ou que você recebe. Então comece a falar certo aí no teu cotidiano. Ó, temperatura é o seguinte, povo. Tudo que você está vendo aqui, essa canetinha, a TV, o quadro, eu, você, a mesa que tá na tua frente, computador, tablet, celular, sei lá. Tudo que você está vendo, ele é feito de moléculas, certo? E essas moléculas bem pequenininhas, que eu vou chamar de molequinhas, carinhosamente, essas molequinhas, elas estão sempre, ó, vibrandinho. Sempre, professor, sempre vibrandinho. Isso. Se eu aumentar a temperatura do objeto, as molequinhas vão vibrar mais. Se eu diminuir a temperatura do objeto, as molequinhas vão vibrar menos. Sacou? A temperatura, ela está relacionado, cuidado, ela está relacionada com o nível de agitação das molequinhas. Fechou? Então, temperatura está relacionada com a medida do nível de agitação das molequinhas. Maior temperatura, maior agitação. Menor temperatura, menor agitação. As moléculas nunca ficam paradas, tá? Que fique claro isso aí pra você. Beleza. E calor, profe? Calor é energia térmica em movimento. Calor é algo que passa, é energia que passa do objeto que está mais quente para o objeto que está mais frio. Sempre, professor, naturalmente, o calor ele vai passar do objeto mais quente para o objeto mais frio. Show? Então, calor é essa energia passando. Detalhe, se eu tiver um objeto a 50 graus e coloco em contato com outro objeto igual a 50 graus, também não existe calor ali. Porque não está passando a energia de um para o outro. Faz sentido? Tudo bem? Então, calor é energia térmica em trânsito. Calor você recebe ou você passa. No nosso caso, como a nossa temperatura corporal é algo próximo de 36, entre 36 e 37 graus, se o ambiente tiver uma temperatura menor, nós estaremos perdendo calor para o ambiente. Quanto menor a temperatura tiver, mais calor a gente perde. E quanto mais calor a gente perder, dá uma sensação, e eu repito, uma sensação de frio. Nós não estudamos frio aqui na física. Frio não é uma grandeza física. Por quê? Frio é uma sensação. Quando você perde muito calor. É tipo assim, sabe quando teu professor fala, no caso, eu também vou falar agora, que o frio é psicológico? Cara, total. Total. Porque o frio é quando você perde muito calor. Sucesso? E quando você perde muito calor, o que você faz naturalmente? Você coloca um casaco. Daí já vem perguntinhas de vestibulares. Se liga! Ei! O casaco esquenta? Professor, vou colocar um casaco bem quentinho. Tá errado isso aí, cara. O casaco não esquenta. A não sei que você ligue ele na tomada e ele realmente seja uma manta térmica. Mas o casaco ele não esquenta. O que ele faz? Ele é um isolante. Ele não deixa você perder calor, sacou? Então, essa é a ideia do casaco. Já vi várias questões de vestibulares e Enem falando isso aí. Sucesso? Outra coisa que você faz quando tá com frio é, imagina que você tá dormindo lá, e bater um friozinho à noite, de madrugada e tal, e você tá com preguiça de pegar aquele edredom que tá lá em cima do móvel, lá por trás das coisas. Daí o que você faz? Ó, sem pensar, posição fetal. É ou não é? Posição... Por que você faz esta posição fetal? Qual que é a física por trás? Isso é muito louco, você não pensa nisso, é meio que involuntário, você faz essa parada. Por quê? Porque quando você faz posição fetal, ó, essa área de contato aqui, que estaria perdendo calor para o ambiente, ela não vai mais perder calor para o ambiente porque não está tocando o ambiente, sacou? Você diminui a área de contato para perder calor. Olha só, você perde menos calor, você sente menos frio. Cara, muito legal isso aí. Beleza? Então, temperatura e calor
Notou a diferença? Sacou? Já viu em questão de vestibular? Sim. Se liga aqui, ó. A questão falava assim, qual que é a unidade de calor no SI? Olha só, qual que é a unidade de calor no SI? Daí tinha lá, letra A, joules, tinha lá letra B, graus Celsius, tinha lá letra C, Kelvin, letra D tinha quilograma, letra E tinha ampere. O que você acha? Qual que é a unidade de calor no SI? Um bocado de gente, não foi pouco, marcou letra B, cara, quando essa questão caiu. Outra pancada de gente marcou letra C. E tiveram os caras que tiveram aula aqui com a gente que marcaram letra A. Povo, letra A, joule. Por que joule? Porque calor é energia, cara. Não é Celsius, não é Kelvin. De fato, isso aqui é unidade de temperatura, sacou? Agora, joule é energia. Calor é energia, logo é joule também. Fechou? Então que fique claro aí pra você. Então a gente vai estudar temperatura a fundo e vamos estudar calor a fundo também. Vamos começar pela temperatura. O que é importante saber de temperatura? É importante você saber transformar unidade de temperatura até para a tua vida. Porque assim, quando você está aqui no Brasil, temperatura é medida em graus Celsius. Beleza, prof. Tem lá 30 graus, 40 graus, show, Rio 40 graus, vai pra praia, legal. Agora quando você vai para os Estados Unidos, para os States, olha só, chega lá, a temperatura é medida em Fahrenheit. E agora, prof, o que eu faço? Eu pego meu celular com o aplicativo, tá. Mas você tem que saber transformar mesmo assim, sem celular e sem aplicativo. Fechou? E como que você faz isso? A gente estuda as escalas termométricas. E as escalas termométricas são as escalas que existem de temperatura pelo mundão afora. Uma das escalas, ó, sempre quando você for desenhar uma escala, você desenha assim, ó. Coisa mais fácil do universo é desenhar uma escala. 3 tracinhos. Tá bom, professor. Já fiz. Beleza. Daí coloca assim, ó, graus Celsius. Essa é a escala graus Celsius. E a escala graus Celsius está baseada em 2 pontos fixos, 2 temperaturas fixas, que é o 0 grau e os 100 graus. Sacou? O que acontece de importante a 0 graus Celsius? O gelo funde e a água congela, fusão do gelo. 0 graus Celsius. E 100 graus Celsius, acontece de importante? A água ferve. Detalhe, a nível do mar. Se não for a nível do mar, tem outro esqueminha aí que a gente vai falar depois. Beleza, então 0 e 100 são os pontos fixos, as temperaturas base para a escala graus Celsius. Tem que saber, tá? Daí lá nos Estados Unidos, os nossos coleguinhas americanos, eles usam temperatura em Fahrenheit. E daí você tem que saber a equivalência. 0 graus Celsius equivale a quantos graus Fahrenheit? 32 graus. E 100 graus Celsius? 212 graus Fahrenheit. Anota isso aí pra mim. Anota isso aí pra mim. 32, 212. Sucesso? Beleza? Então, ó, se alguém te perguntar, olha só, uma doideira aí que você pode fazer quando você for viajar. Você pergunta a alguém aqui no Brasil assim, se tiver fazendo 32 graus, com que roupa você sai na rua? Daí a pessoa vai falar, eu vou sair de sunga, meu, tá muito quente, 32 graus mesmo, tá louco. Daí você chega nos Estados Unidos e pergunta assim, em inglês, né, obviamente, você pergunta assim, se fizer 32 graus, com que roupa você sai na rua? Daí eles vão falar, em inglês também, eu saio na rua de cachecol, de gorro, bababá, de luva. Por quê? Porque o 32 graus, pra eles, equivale ao 0 grau pra gente. Sacou? Então 0 grau, 32 graus é a mesma temperatura. E 100 graus, 212, mesma temperatura. E a terceira escala que você tem que saber legal é a escala Kelvin. A escala Kelvin, ela é a escala que a gente usa no meio científico. Tá? Quando a gente vai fazer experimentos e descobrir coisas na ciência e tal, a gente usa sempre a escala Kelvin, um padrão. 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. E 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. Fechou? Então anota isso aí pra mim que é super importante que você saiba essas 6 temperaturas. Tudo bem? Beleza, só um detalhe. Notou que eu não coloquei graus Kelvin? É, porque não existe grau na escala Kelvin. É só Kelvin. O Kelvin é uma escala que a gente chama de escala absoluta. Tá? É uma escala que não admite, inclusive, temperaturas negativas. Não existe menos 2 Kelvin. Não existe. A menor temperatura que dá para chegar neste universo que a gente vive é o 0 Kelvin, que é o que a gente chama de zero absoluto. Zero absoluto. Beleza, e esse 0 Kelvin equivale a aproximadamente menos 273 graus Celsius. Essa é a menor temperatura que dá para chegar nesse universo. E na verdade a gente nunca conseguiu chegar nessa temperatura.
tá? Só pra você ter uma noção. Já chegamos em 0,00001 Kelvin, mas no zero absoluto, não. Pra você ter uma noção, no espaço sideral, que é frio pra cauaca, no espaço sideral, a temperatura é de 3 Kelvin. É menos 270 graus Celsius por aí. Fechou? Essa temperatura lá no espaço sideral. Beleza, então a menor temperatura, 0 Kelvin. Você fez uma questão. Tô fazendo uma questão aqui. Cheguei na resposta. Menos 10 Kelvin. Ixi, tá errado. Tem que voltar e refazer. Beleza, então a nossa brincadeira é como que eu transformo de uma para outra. Vou até colocar uma escala diferenciada aqui. Vou colocar uma escala aqui, que é a escala Graus André. Professor do céu, é a tua escala? É, eu criei essa escala. Ela vai ser muito famosa um dia, tá? Então já vai se acostumando com ela. É 20 graus aqui e 400 graus aqui. Graus André. Pessoal, por que eu tenho que saber essa escala aí? Na verdade, é só para você ver que na questão pode vir uma escala diferente. Diferente dessas três, mas mesmo assim você tem que saber resolver. Sacou? Então coloquei uma diferente das três. Como que eu faço transformar uma na outra? Você vai fazer o seguinte, olha só. Você vai colocar aqui um C, aqui um F, aqui um K e aqui um A. Então você quer transformar uma temperatura em Celsius para Fahrenheit, por exemplo. O que você vai fazer? Primeiro, você vai levantar. Levanta aí de onde você estiver. Tá sentado na cadeira, tá deitado, levanta, fica de pé. Vai lá, todo mundo. Tô esperando. Vai. Daí você vai fazer assim pra mim, ó. Coloca a mãozinha pra frente. Aí. Daí fala meio. Depois fala baixo. Depois fala cima. E depois fala baixo. Fechou? Ó. Meio, baixo, cima, baixo. Meio, baixo, cima, baixo. Tinha uma musiquinha antigamente que se chamava assim. Bom, xi, bom, xi, bom, bom, bom. Lembra essa música? Ó, vamos cantar agora. Meio, baixo, cima, baixo é a letra. E a gente canta no ritmo de bom, xi, bom, xi, bom, bom. Vamos lá? 1, 2, 3, ó. 1, sem vergonha. Faz. Ei, vai. Assim, ó. Meio, baixo, cima, baixo. Meio, baixo, cima, baixo. Fechou? É isso que você vai fazer para transformar temperaturas. De novo. Meio, baixo, cima, baixo. Tem que fazer dancinha. Meio, baixo, cima, baixo. É isso, povo. Professor, o que de achos acabou de acontecer? É isso aqui, ó. Se liga. Eu quero transformar uma temperatura em Celsius para Fahrenheit. Olha só. Meio, baixo, cima, baixo. Nossa, mãe. Chegamos na equação. Sacou? Meio, baixo, cima, baixo. Para Fahrenheit agora. Meio. Quem tá embaixo? 32. Quem tá em cima? 212. Quem tá embaixo? 32. Meio, baixo, cima, baixo. Meio, baixo, cima, baixo. Para Kelvin agora. Vamos lá. Kelvin. Meio, baixo, cima e baixo. Menos 20, 400, menos 20. Cara, a gente chega na forma. Meu, isso é muito interessante. Pode fazer, no vestibular lá, quando você chegar, caiu uma questão de temperatura, você levanta, galera, meio... Tô brincando, você vai no banheiro, né? Vai no banheiro, levanta, meio, baixo, mais baixo. E faz ali, devagarinho, depois você resolve a questão. Beleza, é assim que você chega na forma, povo. E eu quero transformar, por exemplo, uma temperatura 60 graus em Fahrenheit. O que eu faço? Coloco 60 aqui, esquece do aquilo, né? Coloco 60 e calcula. Acabou. É assim que você vai transformar. Sacou a ideia? Tudo bem? Eu sei que em livros tem isso aqui, ó. O que é isso aqui? C sobre 5, F menos 32 sobre 9, K menos 273 sobre 5. Ele te dá a forma. Não decore essa forma. Não decore a forma. Não decore a forma. O que você faz? Meio, baixo, cima, baixo. Por quê? Resolve tudo. Mesmo se vier uma escala diferente, você consegue resolver. Sucesso? Bum? Fechou. Se liga só uma coisa. Na variação, ó, essa escala aqui tem 100 unidades. De 0 a 100, eu tenho 100 possibilidades. Aqui, eu também tenho 100 possibilidades. Já aqui, eu tenho 180. De 32 para 212, são 180 possibilidades ali de números inteiros. Confere? Então, sabe o que isso quer dizer? Que enquanto em graus Celsius se varia 1 grau, na escala Fahrenheit, eu teria uma variação de 1,8 graus Fahrenheit. Enquanto aqui varia 1 grau, aqui vai variar 1,8. Fechou? Para chegar lá em 100, 212, que se equivale, enquanto aqui varia 1, aqui varia 1,8. Sucesso? Tudo bem? E daí fica uma perguntinha que é a seguinte. Ó,
pra gente resolver junto aqui rapidinho. Qual a única temperatura que tem o mesmo valor, tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit? Vou apagar minha cola aqui. E a pergunta é, qual? Uma pergunta mais dificilzinha, tá? O que a questão falar, você tem que fazer. Qual é a única temperatura que é igual, que bate na escala Celsius e na escala Fahrenheit? Tem uma só. Uma só. Vamos lá, como que eu faço isso, prof? Primeiro, levanta. Meio, baixo, cima, baixo. Dança. Daí vem fazer, ó. C menos 0 sobre 100 menos 0, meio, baixo, cima, baixo. Igual a F menos 32 sobre 212 menos 32. Meio, baixo, cima, baixo. Fechou? E daí a pergunta é, qual que é a única temperatura que é igual na escala Celsius e na escala Fahrenheit? Se é igual, eu posso escrever isso aqui, ó. Celsius é igual a Fahrenheit. Não posso? Foi isso que a questão falou. O que eu vou fazer? No lugar do C, eu coloco F. Ou no lugar do F, coloco C, tanto faz. Então eu vou colocar F aqui, ó. Fica F menos 0, F. 100 menos 0, 100. Igual F menos 32, beleza? Menos 32. 32 sobre 180. Show, prof. Aqui, ó, passa multiplicandinho, multiplicandinho, fica 180F é igual a 100F menos 3.200. Faz e multiplica os dois, né? Tá. 180F menos 100, 80F. 80F igual a menos 3.200. E passo 80 dividindo. Quando você passar 80 dividindo, o F vai dar menos 40 graus Celsius. Então, uma perguntinha clássica que poderia cair para você disso aqui é essa. A única temperatura que é igual na escala Celsius e na escala Fahrenheit é menos 40 graus Celsius, que equivale a menos 40 graus Fahrenheit. Show? Bum! Fechou. Então, ó, se você entendeu, fica aí a questão 3 para você resolver. Aí, de presente para você, ó. Obrigado, professor. Bonitinho. Aqui, ó, questão 3 do praticando. Resolve para mim essa questão. O que você vai fazer? Dica, você vai desenhar as escalas, escala Z e escala W, coloca lá Z e W e só dançar. Show? E daí você consegue resolver. Então, fica a dica aí pra você. Valeu, povo, por ter assistido essa aula. Até a próxima. Tchau!